Essa semana, o seu pai, pastor Ismael Ventura, viralizou na internet com um vídeo dando uma explicação sobre uma situação que ele vivenciou. O que aconteceu? Por que chegou ao ponto dele precisar comentar sobre isso? Ele precisava gravar um vídeo. Eu vi que o Instagram dele só tinha esse vídeo. Então, o que aconteceu? Meu pai, ele não é das redes, né? Ele não produz vídeo, nada. Ele é um senhor de 64 anos. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, filho do pastor Ismael Ventura, da Assembleia de Deus em Diadema, setor 28, vem a público em podcast para explicar o ocorrido da confusão generalizada que teve naquele culto, tá certo? E os motivos pelos quais o pai dele foi removido das funções abruptamente, assim, né? A cultura do cancelamento dentro das convenções assembleianas. Quando você não serve mais para o sistema, você é descartado assim, do nada. E às vezes sem dar a mínima explicação. Então fica até o final do vídeo, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Eu tenho muita coisa para passar sobre essa situação e gostaria da sua atenção. Mas antes eu gostaria também de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiro do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Bem, deixe de volta aí de confiança ao trabalho do Pedrosa. Gente do céu, vocês viram que alguns dias atrás eu postei este vídeo aqui, falando sobre essa confusão generalizada que teve lá na Assembleia de Deus em Diadema, não é isso? Onde o pastor Ismael Ventura, ele foi removido de suas funções e a confusão generalizada se abateu. Mas existem mais informações sobre isso. Se você ainda não está a par do que aconteceu, aconselho a dar uma olhada neste vídeo antecipadamente para ter ideia do ocorrido. E agora, o filho dele vem a público em um podcast falando sobre os reais motivos do pai dele ter sido removido das funções pastorais. A pessoa passa mais de 40 anos na congregação, no campo, desbravando o campo, construindo templos, tá entendendo? Com recursos próprios para terminar de uma forma dessa, rapaz, alguma coisa está acontecendo. E o filho dele vem a público falar sobre isso. Mas antes, eu vi aqui que o Zion, ele postou um vídeo no canal dele, é o terceiro vídeo que você pode ver aí, tá lá no canal dele. E nesse vídeo aí que o Zion postou, a matéria, as informações que chegou para o Zion é que teve um culto de posse de um novo pastor lá na congregação, mas para que tudo ocorresse de forma bem tranquila, certo vereador da cidade mandou para o culto alguns policiais civis disfarçados de crentes. E eles começaram a tirar fotos do povo. Aí eu pergunto, pode vir alguma coisa boa desse balaio de gato, irmão? Hã? Uma denominação que deveria pregar a união entre os irmãos passando por uma situação dessa? Aí você poderia até me perguntar assim, mas Pedrosa, por que isto ocorre na Assembleia de Deus? Filho, a Assembleia de Deus cultivou um sistema há décadas e agora fugiu do controle, está fora de controle. No sistema onde há ditadores, dinastias, nepotismos, disputas pelo poder e corrupção moral, só dá nisso. E eu venho falando deste sistema desde sempre aqui no canal. A Assembleia de Deus está fora de controle e a coisa só vai piorar. Ouça o que o Pedrosa tem a dizer sobre isso, a coisa só vai piorar. Não pode vir nada de bom num sistema religioso denominacional onde existem ditadores, ditando regras, controlando a membresia. Controla você no seu emocional, controlam você no seu social, controlam você
na sua questão financeira, é um controle absurdo dentro da bleia ultimamente. Várias convenções estão assim. E esses ditadores manipulam estatutos, resultados, manipulam eleições para se perpetuar no poder. E quando eles envelhecem, eles colocam sua prole no seu lugar. Aí são as dinastias, né? As dinastias. E daí também vem os nepotismos, onde a família do pastor presidente ocupa os melhores departamentos no templo central. Me prove que eu estou errado, infeliz. Me prove. Você que está me questionando. Pode ver no templo central que a família do pastor presidente ou algum parente do pastor presidente ou do vice-presidente ocupa os melhores departamentos. E geralmente, agora, em muitas convenções, o vice-presidente é o filho do pastor. É assim, ditaduras, dinastias e nepotismos. Isso, com o passar do tempo, geram disputas pelo poder entre eles mesmos. E é um quebra-pau para ali, um quebra-pau para aqui, divisões e coisas dessa natureza, coisas que vocês estão vendo aí. E por último, os escândalos morais. Escândalos de corrupção moral, corrupção financeira, desvios na tesouraria, tá entendendo? Desvios morais, né? Relacionamentos extraconjugais e coisas diabólicas que até o capeta duvida. É assim que vai a Assembleia de Deus. E você, ingênuo, inocente, acha que está tudo normal. Não está normal, filho. Não está normal. Então está aqui o vídeo em que o filho do pastor Ismael faz aí a defesa do seu pai. Eu vou deixar o vídeo da confusão rolando aqui embaixo, né? Inclusive, nessa cena aqui, você veja que um dos filhos do pastor Ismael dá uma gravata no cidadão, tá vendo ali, ó? E acontece o tumulto, tá aqui, ó. Ele deu a gravata, segurou, aí a turma foi lá para separar e a confusão generalizada começou. Mas vamos ouvir aqui o que o filho do pastor Ismael tem a dizer sobre essa situação. Vamos lá. Semana, o seu pai, pastor Ismael Ventura, viralizou na internet com um vídeo dando uma explicação sobre uma situação que ele vivenciou. O que aconteceu? Por que chegou ao ponto dele precisar comentar sobre isso? Ele precisava gravar um vídeo. Eu vi que o Instagram dele só tinha esse vídeo. Então, o que aconteceu? Meu pai, ele não é das redes, né? Ele não produz vídeo, nada. Ele é um senhor de 64 anos, vindo lá do Paraná, se estabeleceu, mora na mesma casa até hoje e servia na mesma igreja esses anos todos. 46 anos ele servia lá nessa igreja. E, obviamente, como você tem muito tempo numa igreja, muito tempo de idade, você tem um título pastoral, parece que isso pode não acontecer com você. Mas a gente envolve seres humanos e hierarquias dentro de sistemas religiosos. Então, um pastor que está debaixo de uma organização CNPJ, ele está sujeito à hierarquia. Então, ele tem alguém acima dele. Independente de que não é a mesma coisa que um pastor que tem uma igreja sozinho. Tem sistemas que têm hierarquias. E alguns seres humanos que assumem essas posições, nessas hierarquias, têm atitudes erradas. Então, o problema não é a instituição em si, ou a igreja em si, mas são seres humanos que estão naquele sistema que uma hora ou outra perdem a mão, passam dos limites. Então meu pai, depois de 46 anos pastoreando na mesma igreja ali, debaixo daquela instituição, ele passou por uma situação de algumas acusações que ele não havia feito. E aí, isso gerou nele uma indignação, porque foram 46 anos servindo ali e dizendo que você está com desvio de conduta, dizendo que você está desviando recursos para outros fins, que não eram os fins desejados. Só que ele parou naquele momento, ele disse, não, são 46 anos aqui fazendo isso. E se eu, por algum momento, desviei um dinheiro para outra função, qual foi essa função? Você está dizendo que eu desviei dinheiro, mas para onde? Para o meu bolso? Bom, aí, cadê as provas? Geralmente, quando isso acontece, irmão, é zero provas. Zero provas. É somente de boca, dito pelo não dito, e começam-se a espalhar boatos sobre a sua conduta, comportamento e caráter. O sistema é terrível, irmão. Ele, para lhe remover de onde você está, e se você está andando bem, mas não concorda com determinadas coisas do sistema, então o sistema vai lhe atacar na sua conduta, comportamento e caráter. Vai tentar fazer de tudo para manchar. Isso aí foi o que aconteceu
com o pastor Tá Ismael. na mesma casa há 45 anos, dirige um Corsa 2012, tem uma Kombi que tá há 8 anos com um motor fundido em casa e não tem dinheiro pra arrumar. Eu não tô fazendo isso. E aí as pessoas disseram pra ele, não, então tá bom, abafa esse caso e você fica em paz. A gente esquece esse assunto. Só que como que você acusa a honra de alguém e quer que a pessoa assim, ó, só se cala e segue a vida? Porque obviamente, se você for expor esse problema, você vai expor a instituição. E aí o meu pai, ele não, dessa vez, depois de 45 anos, que não foi a primeira vez que acusaram ele disso. Meu pai, um certo tempo, construiu uma igreja. Construiu mesmo, chegou lá o terreno, era só o terreno. Ele sendo pedreiro, foi lá, trabalhou, capinou lá o lote, começou a construir, colocou os tijolos lá, tudo, e no meio dessa construção, alguém chegou e disse também, parece que tem muito recurso aqui. Pra onde que tá indo esse recurso? E aí ele ficou calado. Falou, não, tô construindo, olha aqui, tá aqui, o recurso tá no tijolo. Porque automaticamente, se você tem uma instituição e você vive de doações de pessoas, se você começa a construir algo para essa instituição, mas essa construção tira o dinheiro de algum lugar, porque se eu compro um tijolo, eu não dou uma oferta. Então se eu compro um saco de cimento, o dinheiro do saco de cimento não entra no relatório, porque Ou seja, são contribuições que não são em espécie, em dinheiro. Ou seja, eu vou contribuir com um saco de cimento, 1 metro de areia, 1 metro de tijolo, aquela coisa toda, cujo valor não entra no relatório dos dízimos e ofertas. Está entendendo? O pessoal contribuiu com material de construção, o templo começou a ser erguido e gerou a inveja no coração de Saul pela prosperidade de Davi, irmão. A ponto do povo olhar assim e dizer, ó, como é que é isso? Como é que uma igrejinha pequenininha dessa está crescendo desse jeito e o templo está subindo? Cadê o dinheiro para esse recurso? Então começaram a difamar o pai do cidadão aqui. foi com um saco de cimento. E algumas pessoas olham e dizem, peraí, tá construindo, tá bom, mas não pode faltar aqui o recurso. Então o problema é esse, é você estar construindo algo para alguém, que é o dono, e esse dono chega em você e diz assim, ó, você me dava 100 por mês. Por que você me deu 20? É porque eu gastei 80 na sua casa. Ele diz, tá, mas eu não mandei você gastar 80 na minha casa. E se você gastar 80 na minha casa, você tem que dar 100 pra mim do mesmo jeito, porque eu quero o dinheiro, eu não quero a sua casa. Eu não quero que você arrume a minha casa. Não, mas as pessoas estão aqui. Tava chovendo na nossa cabeça. Elas querem estar num lugar melhor. Elas estão aqui e elas dão 100. E elas disseram, não dá pra usar 80 pra colocar um teto na nossa cabeça, e aí você usou 80 pra colocar o teto na cabeça delas. Ou seja, para quem não está entendendo aqui, todo líder de campo tem um percentual para devolver ao templo sede. Se você está numa congregação local, você é estabelecido ali, mas sabendo que você tem que ir naquele teto dos dízimos e ofertas que entra, X% é destinado ao templo central. Então você fica com Y e devolve X. Você não pode ficar com X e devolver Y. Ou seja, é 20% daqui e 80% vai descer para o templo central. Então você não pode fazer melhorias na congregação, no templo, com 80, tem que fazer com 20, se virar com 20, se vira nos 30, porque os 80 tem que descer para o templo central. Se você não sabia, fique sabendo disso. Sendo que não era isso que eu queria o 100 aqui. E foi isso que aconteceu com meu pai. Ele não aceitou. E por que eu fui fazer aquele vídeo com meu pai? Porque ele decidiu sair, eu vou sair, não aguento mais isso. Foram 45 anos aqui, mas eu não aguento mais, eu vou embora. E quando ele decidiu ir embora, teve o culto da despedida. E foi assim, meu pai, ele teve essa conversa numa quarta, na quinta-feira ele já tinha que se despedir, porque ele falou, não aguento mais ficar, eu não consigo mais ser humilhado assim. E aí ele foi para essa igreja para se despedir, para falar pros irmãos, ó, eu não vou ficar mais, não aguento mais, estou indo embora. E aí, quando ele estava se despediu, a reunião ali acabou. Algumas pessoas que estavam naquele ambiente haviam contribuído para falar essa questão que ele sofreu, e houve um tumulto. Filmaram, e aí o vídeo saiu do controle. Um homem aí que tem um YouTube famoso que fala sobre problemas religiosos, postou esse vídeo. E o que era esse vídeo? Esse vídeo era uma igreja, e o meu irmão estava num tumulto com a outra pessoa, que a gente até o momento acreditava, e acredita, a gente não tem mais provas, né? De que essa pessoa participou de tudo aquilo para tirar o meu pai. O meu irmão, ele é explosivo. Então, muita gente na internet, ela só vê o retrato daquele momento. Então eu comentei lá no vídeo desse homem o seguinte: vocês estão julgando meu irmão por ele ter se envolvido nesse tumulto, mas vocês só viram o vídeo do tumulto. Vocês não viram o vídeo da traição. Vocês não viram o vídeo da forma que foi tratado ali para tentar incriminar alguém que não tem crime. Vocês não viram o vídeo das pessoas que estavam envolvidas nessa trama, enquanto meu pai falava no microfone dizendo estou indo embora, rindo e debochando. Vocês não viram o vídeo das pessoas que armaram a trama abraçando meu pai
pai e dizendo, oh, vai com Deus, Deus te acompanhe. O meu irmão, ele não aguentou ver aquelas pessoas rindo e depois abraçando meu pai como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que no culto de despedida houve muita hipocrisia daqueles que queriam vê-lo longe. Tá entendendo? Vai na paz, irmão. Já que tu tá saindo, vai com Deus. E deixa... Vida que segue, né? Vida que segue. Geralmente acontece isso nos arraiais assembleanos, dentro da cultura do cancelamento. Eu acredito que tem gente aqui assistindo esse vídeo que já experimentou a cultura do cancelamento. Eu já, como ex-presbítero dessa instituição, eu já experimentei a cultura do cancelamento. Eu sei o que é ser esquecido, escanteado, deixado às traças. Eu sei o que é isso, irmão. Simplesmente porque você não concorda com determinadas atitudes, palavras, ações que estão acontecendo dentro do sistema da bleia. Tá entendendo? Eu já experimentei. E eu acredito que você já experimentou ou está experimentando isso. O desprezo, o descarte e coisas dessa natureza. É retirado das funções, como eu falei, abruptamente, sem motivo nenhum ou explicação satisfatória. É isso que acontece, irmão, dentro dos arraiais assembleanos. E eu peço a Deus que ajude esta família, né? Reforce, fortaleça essa família, porque não é fácil, irmão. Não é todo mundo que consegue suportar a cultura do cancelamento. Eu conheci obreiros, tá entendendo? Já postei matérias aqui no canal de obreiros que se cancelaram por causa da cultura do cancelamento. Não tiveram equilíbrio mental e se cancelaram. Tá aqui no canal. Depois você dá uma olhadinha aí. Obreiros que se cancelaram aqui no canal. Eu postei essas matérias. Obreiros que se cancelaram dentro da Assembleia de Deus. Eu sou calmo, meu irmão é explosivo. E eu fiquei lá de olho tentando assim, talvez ele não se controle. Só que eu fiquei distante dele e ele se aproximou da pessoa e vazou o vídeo do tumulto. Quando vazou o vídeo deste tumulto, eu falei, pai, a gente não pode deixar que só esse tumulto vaze. A gente precisa contar, a gente precisa falar que o senhor está sofrendo uma injustiça. Falei, a gente não sabe qual vai ser a repercussão na internet. E foi gigante. Eu falei, a gente não sabe se as pessoas vão acreditar no senhor, a gente não sabe. Como isso já aconteceu várias vezes com outras pessoas e talvez elas não tiveram a coragem de falar, não tiveram a coragem de expor, de pôr o rosto e falar, eu falei, pai, a gente precisa fazer. E foi um vídeo gravado sim. Eu fui onde meu pai estava, inclusive meu pai estava numa reunião de pastores, porque ele tinha sentido muita indignação pelo que aconteceu, ele falou, não vou ficar em casa. Um pastor falou assim, eu tô fazendo uma reunião com pastores, só conversa com vários pastores. Meu pai foi lá, sentar, ouvir alguma coisa, e aí, quando ele estava lá gravando, eu fui lá, falei, pai, o senhor tá aí, né, gravando não, né, o senhor tá aí, mas eu preciso gravar um vídeo com o senhor, curto, só pro senhor dizer o porquê que o senhor saiu. Por quê? Não contaram, só disseram assim, Ismael não faz parte mais desse meio nosso aqui, dessa nossa religião, dessa nossa igreja, e a gente vai colocar outro no lugar dele e vida segue. Como assim? E o que aconteceu? O que aconteceu que ninguém viu? Precisa falar. Eu falei, pai, se o senhor não falar, não sei o que pode acontecer, porque essas coisas acontecem sempre em ambientes velados, sem celular, sem gravação, sem testemunhas. Então era meu pai numa sala com mais 4 pessoas, só que essas 4 pessoas estavam com a mesma ideia. Então era meu pai sozinho, porque eles precisam muito disso. É um trauma, é uma cisão, é uma coisa, é terrível. E sabe quando você bate o rosto numa parede, só que correndo, sem esperar que tinha uma parede ali? Foi o que aconteceu com eles. Ou seja, eles foram, de repente, eles receberam um golpe que eles nunca imaginavam que iriam receber. Nunca imaginou que aquela igreja, inclusive esta igreja, ele construiu ela, literalmente, construiu. Na época, o pastor que estava, era o pastor Jairo, lá na década de 90, lá eu ainda era uma criança, eles construíram essa igreja, literalmente. O pai trabalhou lá todo dia, levantando as paredes, e pintando, colocando telhado, e quando ele terminou a construção, passaram-se os anos, alguém disse, você não entra mais aqui, né? Porque a situação aconteceu, você segue o seu caminho. Mas eu tenho uma coisa pra dizer. Assim, eu acho que, vou até falar olhando pra câmera, porque é pro seu pai assistir depois. Acho que o legado dele tá mais do que provado com o número de
mensagens que ele recebeu naquele vídeo. Até onde eu tinha visto, tinha mais de 930 comentários, e eu fui passando, tentando ver, e não vi nenhum comentário negativo. Eu queria, de verdade, dizer que nós nos solidarizamos com você, com a sua família, com a família Ventura, e dizer que a gente está totalmente à disposição do seu pai, se um dia ele quiser falar, ele quiser vir aqui contar a história dele como pastor, como morador de Diadema, como um paranaense que se alojou aqui em nossa cidade. Eu queria te agradecer de verdade por vir aqui contar pra gente a sua história e a história da sua família. Pronto, aqui terminou, né? O que eu deixo como recado aqui é que você, obreiro assembleiano, procure estar psicologicamente equilibrado, porque, olha, querendo ou não, irmãos, querendo ou não, cada um obreiro vai passar por uma situação constrangedora dentro da Assembleia de Deus. Seja ele quem for. Do púlpito à porta, vai passar por uma situação constrangedora. E a cultura do cancelamento começa quando você começa a questionar determinadas coisas dentro do sistema da bleia. Uma ordem absurda, um comportamento absurdo. Tá entendendo? Aí você começa a questionar, aí você vai cair nos laços, viu? Da cultura do cancelamento. E triste da coisa quando alguém que segue por esse caminho cai da graça no olhar de um evangelista ou de um pastor. Quando ele já não tem mais graça ao olhar para você. E quando você se torna uma pedra no sapato dele, aí pronto, aí que você vai experimentar a cultura do cancelamento. Mas o dia dessas pessoas vai chegar, irmão, mas vai chegar. Porque muitos pastores sentados nos seus tronos, cultivando essa cultura de cancelamento, vão prestar contas diante do Senhor Jesus. Vão, porque praticaram a injustiça para com muitos obreiros, com muitos membros, praticaram injustiça com muitos pastores. Vão experimentar a cultura, aliás, vão experimentar ali a justiça do trono branco. Vão, irmão, vão. Estão pensando que é assim, é? Não, não é a casa da mãe Joana. Aqui o que você faz está registrado. Está registrado. E Mateus 7, 22, lá está dizendo, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, nós fizemos e acontecendo. Palavras do Pedrosa. Pelo que ele dirá, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, a injustiça, eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Vocês praticaram a injustiça, eu não conheço vocês. Infelizmente, a Assembleia de Deus cultivou isso durante muito tempo. E ela está fora de controle. Muitas convenções, Brasil afora, estão assim, chagadas. É um lamaçal absurdo. É um mar de lama. Vai por mim que eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Muitas convenções é um mar de lama. Muitos pastores só querem saber do seu umbigo. E a membresia que se dane. Se dane. E ele quer estar no conforto da sua casa, ter o seu salário todo mês, o seu salário gordo e milionário. E a membresia que muitas vezes não tem o que comer, que se dane. Esta a triste realidade da Assembleia de Deus. Parece até um choque de realidade, né? Por um lado, você vê pastores milionários e do outro lado você vê membros necessitados. Um choque de realidade. Uma desigualdade social absurda. Até que me provem do contrário, eu permaneço batendo o martelo nessa tecla, fazendo este meu trabalho de apologética, doa em quem doer. Agora eu gostaria, né, que você deixasse a sua opinião sobre essa situação. O que você acha? Você concorda comigo? Concorda com o filho do pastor?
Você concorda com toda essa situação? Deixe sua opinião aí nos comentários. Concorda ou discorda? Deixe sua opinião. Eu gostaria de saber a sua opinião, que é relevante para o trabalho, crescimento deste canal. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.